Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália de Andrade, Head de Marketing aqui na InfoPrice, e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa nova versão dos preços psicológicos. Então, nessa tela aqui, né, vocês podem ver a versão antiga, né, que a gente já utilizava ali dos preços psicológicos, porém, né, a partir do dia 1º de outubro, a gente vai mudar, né, efetivamente para a nova versão. Então, você tem esse período, né, até lá para poder ir se acostumando, né, com essa nova versão, ainda, né, tendo acesso a essa tela antiga, mas é bacana você já se habituar ali a essa nova versão, que ela está muito mais otimizada também, tá? Então, para fazer isso, você pode clicar aqui, né, ir para a nova versão. Essa daqui, então, é a nossa nova tela, tá? Dos preços psicológicos. E aí, como eu comentei, né, ela vai ser realmente aplicada a partir do dia 1º de outubro. Mas se você já quiser tornar essa versão padrão, né, desde o começo, é só você selecionar esse botão aqui, que ele vai te levar lá para as configurações para você já tornar essa funcionalidade padrão. Importante que só quem consegue fazer isso, né, de tornar padrão de fato, são os administradores da conta, tá? Então, caso você não seja um, você pode pedir ali para o seu administrador tornar padrão para já, né, matar a outra tela antiga e já passarem a utilizar a nova aqui, tá? E o que que tem de diferente, então, né, nessa nova aqui? A gente consegue ter uma visualização muito melhor, então, aqui das diferentes faixas de preço, e você pode criar outras faixas se você quiser, né? A gente está aqui na nossa conta demo, então a gente, né, tem essas aqui que já estão criadas, né, que o nosso time de produtos já deixou aqui para a gente usar como exemplo. E aí, uma outra grande diferença, né, que a gente vai ter aqui também, é essa possibilidade, então, de fazer essa alteração, né, de arredondar mais dígitos, né? Então, antes você podia alterar só o último dígito, e agora você vai ter a possibilidade de escolher se você quer só o último, se você quer os dois últimos, os três, os quatro ou os cinco últimos ali, logicamente, né, desde que faça sentido aqui com a sua faixa de preço, né? Tanto que aqui nesse exemplo, né, de 20 a 50 reais, ele até bloqueia, né, porque não faria sentido a gente alterar aqui, né, esse da frente. Então, você vai conseguir definir, né? O primeiro passo, então, é você definir essa faixa que você quer trabalhar, escolher a quantidade de dígitos, então, que você vai querer arredondar, e aí você vai fazer essas definições dos dígitos, tá? E aí, aqui, quando você for preencher, é importante, né, que você, como você está escolhendo três dígitos, então você tem que colocar os três dígitos aqui. Nesse daqui, por exemplo, que são só dois, são os dois últimos, aqui é só um, aqui vão ser os, né, os quatro últimos, a gente não tem um exemplo dos cinco aqui, mas também seriam os cinco últimos, tá? E aí você vai fazer, então, toda essa definição nessas escolhas de arredondamento que você vai ter para esses preços. E por fim, também, que isso é algo bem bacana também, que é uma adição também, uma otimização, para cada uma dessas faixas de preço, você vai poder escolher como que vai ser feito esse arredondamento. Se ele vai ser pelo valor mais próximo, né, ou para cima, se ele vai ser sempre para cima ou se ele vai ser sempre para baixo, né, esse arredondamento. E aí outra coisa legal também é que você consegue agora testar para você entender. Então, por exemplo, aqui, né, a gente está nessa faixa de 20 a 50 reais, então eu vou pôr um produto a 30 e 26. Ele vai virar 29,97, porque ele está arredondando, né, pelo valor mais próximo, que foi o que a gente definiu. Se eu colocasse para cima, ele ia mudar para 32,97, que é essa possibilidade, e se eu arredondasse para baixo, ele vai para os 29,97, que já era nessa situação, justamente por ser o valor mais próximo aí dos 30 e 26, tá? E aí você pode, né, entender, então, se eu colocasse aqui, por exemplo, né, 32 e 58, aí ele já vai para o 32,97 mesmo para cima, ou se fosse para baixo, ele iria para o 29,97. Então você consegue, né, testar aqui para entender um pouco melhor, né, como é que está sendo essa estratégia, como ela vai ser de fato executada, e criar então essas diferentes faixas de preço. Então essa é a grande mudança, né, além de logicamente o visual ter ficado mais bonitinho, né, mais amigável também. Então a gente consegue trazer, né, toda essa otimização, e é bem importante, né, depois que você fizer a primeira, né, configuração aqui, você pode vir no botãozinho aqui para salvar a sua configuração, tá, gente? E aí, assim, para quem já é cliente, né, já utiliza ali, né, os preços psicológicos, já tem essa configuração feita, né, dos preços psicológicos da versão antiga, então a gente vai fazer esse depara transformando, então, né, as regras antigas que você tinha para essa versão nova. Mas, de qualquer forma, a gente sempre orienta, né, para quando fizer essa transição, vocês ainda, né, entrarem novamente, dar essa segunda checagem, né, olhar se realmente ficou tudo certinho, se tem alguma coisa que vocês querem mudar, né? Porque, como eu falei, antes a gente só conseguia mudar o último dígito, então talvez fique interessante vocês aproveitarem nessas novas funcionalidades para poder otimizar, então, esses preços um pouco maiores, né? Mexendo ali nos dois últimos dígitos, ou nos três últimos, né? Ali, na forma que for fazer mais sentido ali para sua estratégia, tá? Se por um acaso você não tinha nenhuma regra criada ali dentro dos preços psicológicos, ou se por um acaso você ainda não é um usuário do IPA, eles vão vir zerados aqui sem absolutamente regra nenhuma,
E aí vocês vão precisar criar as regras aí, vocês podem até, né, pegar os nossos exemplos aqui, que eles estão bem bacanas, ou então, né, logicamente, falar com o seu CSM, com o seu gerente de contas, para poder, né, discutir com ele e entender aí como é que pode ser a sua melhor estratégia. E se você também tiver qualquer outra dúvida aí, estamos sempre à disposição para poder ajudar você a entender um pouco mais e alavancar aí cada vez mais os seus resultados, pessoal. E é isso por hoje. Tchau, tchau.